né? O paralelepípedo, as pirâmides, o cilindro, né? Pirâmide do Egito, cilindro, a lata de molho de tomate de antigamente, né? Agora vem tudo no sachê, né? A lata de óleo antiga, redonda, né? Cilindro, a esfera, a bola de futebol, né? O cone, quando você vai num lugar que tem um carro para não passar, tem um cone no chão. Então, esses são os principais sólidos. Daí aqui eu pus assim, reto e pontudo, né? O que é essa história de reto e pontudo? Então, bem a grosso modo falando. Quando ele é reto, tipo o cubo, né? O cubo mágico, ele é reto, ele não é pontudo em cima, né? O paralelepípedo, ele é reto embaixo, ele não é pontudo. E o cilindro também, ele é reto em cima. Já a pirâmide, ela é pontuda, não é? E o cone também é pontudo. Então, no geralzão mesmo, isso é muito importante. Quando o meu sólido for reto, o volume será a área da base vezes a altura. E quando o meu sólido for pontudo, o volume será a área da base vezes a altura dividido por 3. Existe até uma experiência, tá? Então, olha, os retos, né? A área da base vezes a altura, e os pontudos, que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Se vocês forem olhar na apostila de vocês, isso vai estar lá na página 88. Eu inverti, tá? Eu estou trazendo isso antes, porque eu acho mais fácil já para vocês entenderem os exercícios e os exemplos, tá? E a esfera, que é diferente de todo mundo aqui. Mas, Mabel, eu queria esclarecer uma pergunta. Por que que nos pontudos a gente tem que dividir o valor por 3? Porque existe uma demonstração que, dentro, por exemplo, de um paralelepípedo, eu consigo colocar 3 pirâmides. Tá? Tem uma demonstração. Como nós estamos assim meio que rápido na matéria, veja na página 86 da sua apostila, lá em cima, ele mostra, assim, através de um desenhinho, que cabem 3. Que dentro de um prisma triangular, né? Isso aqui é um prisma, que a base é um triângulo, eu consigo colocar 3 pirâmides triangulares. Então, é por isso. Porque cabem 3, sabe? Você viu o desenho ali que cabem 3? Tá? Eu não coloquei aqui, meio que na pressa mesmo, né? Modéstia à parte, foi a pressa. Mas existe demonstração, tá bom? Existe até sólidos geométricos de acrílico que a gente pega o prisma de uma base e pega a pirâmide de mesma base, tá? E aí você enche as 3 pirâmides e coloca aqui dentro para demonstrar, tá? Existe a demonstração mesmo, física, vamos dizer assim, para isso, tá bom? E a esfera, que é diferente de todos. Então, vamos começar com o volume do cubo. O cubo é reto em cima, né? Se o cubo é reto em cima, então o volume de um cubo, o cubo é um prisma, né? É a área da base vezes a altura. Então, a área da base, se um cubo tem uma base quadrada, a base é aresta vezes aresta, né? E vezes a altura é aresta vezes aresta vezes aresta, que fica aresta ao cubo. Ou, como a gente diz, o produto das 3 dimensões. Eu falei isso no começo do ano, vocês lembram? Eu falava, é o produto das 3 dimensões, né? Se uma dimensão é igual a outra, que é igual a outra, e eu vou chamar isso aqui de aresta, aresta vezes aresta vezes aresta. Aresta, gente, é o famoso lado. Só que isso é uma frescura matemática. Lado, eu falo para quadrado. Aresta, eu falo para o cubo. Resumindo, em 2D é lado, em 3D é aresta. É mais chique, tá? Então, é só multiplicar as 3 dimensões. Que dimensões? A largura, o comprimento, a largura e a altura. No cubo, essas dimensões são as mesmas, né? Tem a mesma medida. Então, fica fácil achar o volume do cubo. É aresta ao cubo. Como aqui minha aresta é 4,
Então, ficou 4 centímetros vezes 4 centímetros vezes 4 centímetros. 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4 dá 64. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro e dá centímetros ao cubo. Ok? Tudo certo? Alguma dúvida? Então, ó, veja como cabe a área da base vezes a altura. A base é um quadrado, não é? Aqui está em perspectiva, né? Mas a gente sabe que o cubo, a base é um quadrado, né? Pega o cubo mágico, é um quadrado. Como que é a fórmula da área do quadrado? Lado vezes lado, né? E a altura? Vezes o lado de novo, né? Então, cabe sempre a área da base vezes a altura. Por isso que é importante essa história do todo o prisma reto em cima é a área da base vezes a altura. Porque se você esquece a fórmula, você consegue montar na hora, tá? Por isso que é importante. Entenderam? Tudo certo? Pode responder para mim, mesmo que esteja gravando. Sim. Beleza, obrigada. Vamos continuar. Volume do paralelepípedo. O que é paralelepípedo? Bom, tem o paralelepípedo no chão, né? Antigamente as ruas eram todas de paralelepípedo, né? Hoje em dia é tudo asfaltado. Algumas ruas aí de bairro ainda são paralelepípedo, né? Eu morava no Jardim México, as ruas são de paralelepípedo ainda. Agora você vai nas principais, já está asfaltado, né? O que é paralelepípedo? Caixa de sapato, né? O nosso próprio celular é um paralelepípedo, né? O notebook é um paralelepípedo, o caderno, o livro é um paralelepípedo, né? Poxa, não podemos esquecer, é reto o paralelepípedo? Sim, ele não é pontudo, ele é reto. Então, a fórmula do volume vai ser área da base vezes a altura, tá? Então, aqui na apostila de vocês, se vocês acompanharem, né, o paralelepípedo está na página 85, ele põe LCH. O que é isso? Largura, comprimento e altura, tá? Então, eu prefiro a fórmula ABC. Por quê? Porque muitos livros usam a fórmula ABC. A largura, ao invés de largura, está como dimensão A, o comprimento como dimensão C, B, e a altura como C. Gente, tanto faz. Continua sendo sempre o volume do cubo e do paralelepípedo, se você também pode gravar como, além de área da base vezes altura, você pode lembrar o produto das 3 dimensões. No cubo, as 3 dimensões são iguais. Aresta vezes aresta vezes aresta. No paralelepípedo, as 3 dimensões são diferentes, né? Largura A, comprimento B e altura C, tá? Então, olha, A, B, C. Ah, eu prefiro largura, comprimento e altura. Tanto faz, tá? Eu falo ABC porque 80% dos livros didáticos é ABC que coloca. Tanto faz. É o produto das 3 dimensões. Olha aqui a fórmula área da base vezes a altura. A área da base é a área de um retângulo, né? Base vezes a altura do retângulo. E vezes a altura aqui, que seria a altura do paralelepípedo. Tá bom? Então, ou mais fácil, produto das 3 dimensões. Exemplo. Aí na apostila de vocês colocou assim, a base 10, né? O C6 e a altura 6. É o produto das 3, ó. 10 vezes 6 vezes 6, que dá 360. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 10, 360. Centímetro vezes centímetro vezes centímetro, tá? Ó, lembrando aqui, gente, quando não tem nada, o expoente é 1. Quando não tem nada, expoente 1. Quando não tem nada, expoente 1. Produtos de potência de mesma base, conserva a base e somam-se os expoentes, tá? Então, por isso que fica centímetros cúbicos, ok? Então, produto das 3 dimensões fica fácil também, né? Aqui, ó, o desenhinho 10 por 6 por 6, o produto das 3 dimensões, tá? 6 vezes 6, 36, vezes 10, 360. Ok? Alguma dúvida? Beleza? Posso prosseguir?
Volume da pirâmide. Opa, pirâmide é pontuda. Então, tem que dividir por 3, né? Então, é área da base vezes altura dividido por 3. Vamos lá. Então, aqui está um desenho daquele que está mostrando que cabe em 3, tá? Cabe um aqui nessa parte da frente, um atrás e um onde está aqui, este. Tem a demonstração também. Ah, tem algumas animações na internet, vocês que são os reis da internet, aí fica conectado, logado o dia inteiro, coloca lá no YouTube, demonstração do volume da pirâmide, tem assim com areinha, sabe, enchendo o lugar que o João perguntou, viu, João? É legal ver isso, tem demonstrações, tá bom? Bom, eu vou explicar esse volume da pirâmide num exemplo. E o exemplo que eu vou pegar, já que não tem um exemplo anterior na apostila de vocês, como costuma ter um exemplo e depois vai para o exercício, eu quero que vocês peguem na apostila de vocês, na página 89, o primeiro exercício D, tá? Vai lá, tem uma pirâmide, uma laranjinha. Tem uma laranjinha lá. Olha lá. Tem uma pirâmide. Vocês já vão completar esse exercício. Vai ser o exemplo que eu vou estar explicando para vocês. Vamos lá? Essa pirâmide é uma base quadrada. Como que eu sei que é uma pirâmide de base quadrada? Ora, pelo próprio desenho. Se aqui está escrito 3 metros e na lateral está escrito 3 metros, é porque minha base é um quadrado, né? Se não fosse quadrado, essa medida teria que ser diferente dessa. Ah, Mabel, então essa pirâmide tem uma base quadrada e uma altura de 2 metros. E o lado, ou a aresta, né, dessa pirâmide aqui na base é 3. Mas o lado do quadrado são 3 metros. Ah, então eu tenho que fazer o quê? Vamos lá, vamos entender? A área da base. A base não é um quadrado? Quem lembra da área do quadrado? Lado vezes lado. 3 metros vezes 3 metros deu o quê? 9 metros quadrados. E a altura da minha pirâmide é 2 metros. Dividido por 3. Por que dividido por 3? Porque todo sólido pontudo, o volume área da base vezes a altura dividido por 3. Porque cabem 3 pirâmides quadradas em um prisma de base quadrado de mesma altura. Ok? Então, aqui você pode fazer 9 vezes 2, 18. 18 dividido por 3, 6. Você poderia também, se quisesse, ter cancelado 9 com 3. 9 dividido por 3 dá 3. 3 vezes 2, 6. E aí, metros quadrados vezes metro me dá 6 metros cúbicos, tá? Então, completem aí na página 89 o item D. Tudo bem? Posso prosseguir? Copiaram aí, fica resolvido esse exercício, que é muito importante, o volume de uma pirâmide de base quadrada, tá? Então, vamos lá. Agora, nós vamos ver o volume do cilindro, né? A lata de tinta, pronto, lembrei, que todo mundo conhece. Uma lata de tinta é um cilindro, né? Como que é o volume de um cilindro? Ele é reto embaixo, tá? Se ele é um sólido reto, ele não é pontudo. Se ele é reto, o volume de um cilindro é a área da base vezes a altura. Opa, mas uma lata de tinta é redondo em cima e embaixo. A minha base é um círculo, né, gente? Minha base é um círculo, a base é circular. Olha lá o cilindro. A base é um círculo. E a altura aqui, né? Vamos lá? Eu vou explicar, porque na apostila de vocês, de novo, foi dada a fórmula, área da base vezes a altura do cilindro, mas não deu nenhum exemplo. Depois ele foi para o exercício direto. Então, o exemplo que eu vou explicar para vocês vai ser um exercício da página 88 da apostila de vocês. O 1A. Peguem a apostila de vocês, o lápis e a borracha, e vamos fazer este exercício. Olha lá o desenhinho dele.
ele tem um cilindro de altura, tá aqui, 20 centímetros. E olha, o diâmetro da base é 8. O diâmetro da base é 8, né? Ele não deu raio, mas é fácil, né, gente? O raio é a metade do diâmetro. Então, eu já sei que o meu raio é 4. Então, vamos achar a área do meu círculo, a área dessa base circular? Acabamos de ver que o raio é 4. E se vocês lembram, a área do círculo é πr ao quadrado. A gente viu no segundo bimestre a área do círculo e o comprimento da circunferência é 2πr. E a área do círculo é πr ao quadrado. Beleza? Π. E o raio é 4. Como que eu sei? Porque o desenho, né? Foi dado o diâmetro, que é 8. Né? Se vocês até quiserem colocar aqui, né? Diâmetro, coloca um D de diâmetro aqui, né? Diâmetro é 8. Portanto, o meu raio é 4, que é metade do meu diâmetro. Aí, gente, 4 ao quadrado é 4 vezes 4, que é 16. Então, aqui está 16π. Por quê? Porque o exercício não deu o valor de π. Então, ficou pronto. 16π a gente não substitui. Ficou indicado. A palavra me fugiu, né? Ficou indicado. Acabou o exercício? Não, eu achei isso aqui, ó. Eu achei a área da base. Agora é só fazer a área da base vezes a altura. Então, multiplico o número com o número. 20 vezes 16. 2 vezes 16 é 32. E 20 vezes 16 é 320 π centímetros cúbicos. Completem a apostila de vocês. Então, ficou ilustrado o exemplo do volume do cilindro, que é a área da base vezes a altura, porque ele não é pontudo, ele é reto. Tá? Então, todos os sólidos retos, o volume, a área da base vezes a altura. Então, depende da base. O exercício passado era pirâmide. E a minha base era quadrada. Então, a área da base era a área do quadrado. Neste exercício, a minha base é um círculo. Pensa numa lata de tinta. A base, as duas bases, a de baixo e a de cima, que são idênticas, é um círculo. Então, como que eu vou achar a área? Horas, a área do círculo, que nós aprendemos no bimestre passado. Ok? Então, prosseguindo. Volume de um cone. O cone que sempre tem no trânsito da gente. Cone é pontudo? Horas. Então, é a área da base vezes a altura dividido por 3. Olha lá o desenho do cone. Nossa, de novo, no cone, todo mundo já sabe. No cone, a minha base é um círculo também, como no cilindro. No cilindro, eu tenho duas bases que são círculos. No cone, eu tenho uma base, que é o círculo. Tá? E a minha altura aqui do cone? É a distância entre o vértice aqui em cima e a minha base. Tá? Essa é a altura do cone. Então, o que eu vou fazer? Qual o volume de chocolate desse guarda-chuvinha de chocolate? Lembrou da infância? Eu comia. Tem um gosto de chocolate hidrogenado, né? Não é aquele chocolatão gostoso, né? Mas quem nunca comeu um guarda-chuvinha de chocolate? Então, tem um exercício na apostila de vocês que pergunta qual o volume da caixa inteira de guarda-chuvinha de chocolate. Então, por isso que eu não marquei o exercício, sabe? Para vocês preencherem. Mas, se vocês quiserem, ele está na página 89, né? E fala assim, no exercício 2. Depois você percebe que é o gosto de gordura hidrogenada, né, Luiz? Mas a gente, na hora que fala, ai, que delícia, quando você vai... gosto de sabão, é isso mesmo. Ele é mais bonito do que gostoso, né? Mas, enfim. Aqui o meu exemplo, vou voltar no meu exemplo, depois a gente volta para a apostila, tá bom? É que, assim, esse meu exemplo é parte do seu exercício, tá bom?
Mas a gente adora, né, Carla? Mesmo sendo de chocolatão hidrogenado, né, gente? Então, ele tem 9 centímetros de altura e 3 centímetros de raio da base. E aqui ele está mandando substituir o π. Então, ó, se vocês quiserem já fazer esse exercício, eu não coloquei aqui, né? Porque o exercício da apostila, ele está pedindo o volume da caixa inteira, de que ele comprou uma caixa de guarda-chuvinha, né? Eu não amo tanto a ponto de comprar uma caixa, né? Mas depois é só... depois vai dar uma desinteria, uma dor de barriga. Então, na verdade, o exercício da apostila de vocês vai ser o que eu fizer aqui e multiplicar por 50. Porque uma caixa de guarda-chuvinha vem 50 guarda-chuvinhas de chocolate, tá? Então, ó, pode preencher a apostila de vocês no exercício 2, tá? Da página 89, ele tá pedindo, né? Maria adora chocolate, resolveu comprar uma caixa desse doce no formato de guarda-chuva. Cada chocolate tem 9 centímetros de altura e 3 de raio. Sabendo que a caixa possui 50 unidades, qual o volume de chocolate que Maria comprou? Mas eu estou dando aqui no exemplo qual o volume de um chocolate, tá? Aí depois na apostila vocês vão fazer o que eu fiz e multiplicar por 50, tá bom? Então, qual é a área? A área qual é o volume, desculpa, de um guarda-chuvinha? É a área da base vezes a altura dividido por 3. A minha base é um círculo, beleza. Qual é a área do círculo? πr quadrado. Qual é o raio? Foi dado, é 3. 3 vezes 3, 9. Então, a área da base é 9π. Anabel, mas é para substituir por π. Calma, gente, deixa para o final. Fica mais fácil, tá? Então, sempre que for na prova, exercício que eu der, porque a gente vai continuar vendo isso no quarto bimestre, a gente vai finalizar isso da apostila, porque é muito importante para daí começar a apostila do quarto. Capaz que eu fique mais uma semana, depois a gente já vai para a apostila do quarto, tá? Então, quando vocês forem fazer, deixa o π por último, gente, tá? Então, a área da base é 9π. Volume, como o cone é pontudo, área da base vezes a altura dividido por 3. E aí, qual é a minha base? A base deu 9π. Qual a minha altura? Tá escrito, ó, 9 centímetros, é a altura desse cone, dividido por 3, tá? 9 vezes 9 é 81, dividido por 3 dá 27. E aqui, então, multiplica por 3,14, porque ele deu a DOT π, 3,14. E aí, 27 vezes 3,14 dá 84,78 centímetros cúbicos, tá? Na apostila de vocês, vai multiplicar por 50 esse valor e vai dar 4.239 centímetros cúbicos, tá? Vou pedir para o Luiz aí printar para mandar para vocês, para eu continuar, que só falta o volume da esfera. O volume da esfera é 4/3 de πr ao cubo, ou 4 πr ao cubo dividido por 3. Há demonstrações, mas são bem mais complexas, tá? O que é uma esfera? Bola de futebol. Exemplo vai ser o exercício da página 89, o 1C. Aí, veja que ele deu de ponta a ponta 24 centímetros. Eu preciso do raio. O raio vai ser quanto, gente? Metade, né? Que é 12. Então, vamos lá. Completem na apostila de vocês o último exercício. Meio-dia 24. Vocês têm mais 1 minuto, dá tempo, né? Então, ó, é 4/3 de πr ao cubo. Eu sempre guardo assim. 4/3 de πr ao cubo. Pode ser 4 πr ao cubo dividido por 3. Quem é o raio? O raio é metade do meu diâmetro. Se aqui é 24 diâmetro, o raio é 12. Aí você vai fazer. É 12 vezes 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144.
144 vezes 12 dá 1.728. 1.728 vezes 4 dividido por 3. Não pode fazer 12 vezes 4, porque ele está elevado ao cubo e a potência tem preferência em relação à multiplicação, tá? Então, olha lá, 4/3 de πr ao cubo, eleva ao raio ao cubo, 12 ao cubo deu 1.728, vezes 4 dividido por 3, tá? Então, ó, aqui, na apostila de vocês, ele fez 1.728 dividido por 3, que deu 576, que vezes 4 deu 2.304 pi centímetros cúbicos. Como o exercício não deu o valor de pi, deixa indicado o pi, ok?